Não há dúvidas de que a inteligência artificial pode ser aliada da produção agropecuária, mas essa ferramenta também tem se mostrado útil para os governos, que buscam mais precisão na hora de elaborar políticas públicas voltadas para o campo. Esse foi o tema da conversa entre o jornalista do AgroMais, Leandro de Souza, e o secretário de Inteligência Artificial do estado do Piauí, André Macedo. Confira. Secretário, a gente está falando de um estado que tem aí, do ponto de vista da produtividade da terra, na questão agrícola, aquele que tem a menor produtividade em termos de país. Portanto, há necessidade de fazer o processo de recuperação do solo, claro que a gente considera que seja uma fronteira agrícola ainda jovem nesse processo todo. De que maneira a inteligência artificial pode contribuir, por exemplo, para induzir as políticas públicas no sentido de identificar, de fato, as necessidades reais? Excelente pergunta. O governo do estado aqui, nós somos modelados por dados e evidência. Então, foi uma cultura do governador Rafael, desde o início da gestão, que todas as nossas políticas públicas são baseadas em dados e evidência. Então, nós já temos cultura de dados no estado estabelecida, várias centrais de dados, o que para nós, no caso, facilita muito o uso da inteligência artificial. Você imaginar para a parte específica do agro, aí você tem, eu vou falar com muita tranquilidade, até por conta da minha formação acadêmica, você tem todo o processo de automatização ou automação do processo agrícola, né? Seria agricultura de precisão, dando um exemplo disso, máquinas, isso aí é o que aparece toda hora, tratores e por aí vai, mas isso não é muito do Estado. O Estado tem que estar preocupado na política pública voltada para tal. Então, o que é que a gente está pensando, está projetando para o Estado? São os centros vocacionais de tecnologia. Então, o que é que acontece muito nas regiões agrícolas? São grandes fazendas, perfeito? Mas com pouco ensino, um exemplo. Então, o Estado, o governador nos determinou que a gente já está, na verdade, já estamos em processo de projeto de ter os centros vocacionais de tecnologia, e um deles é voltado para o agro, com a parte toda de tecnologia. Então, se você imaginar a parte de análise de solo, como um amigo falou, é importantíssimo. E aqui a gente tem um braço muito forte da Universidade Federal em Bom Jesus, que faz parte da nossa fronteira agrícola. Então, lá é onde a gente deve estabelecer as principais pesquisas relacionadas a tal. Mas se você for imaginar a inteligência artificial de um modo geral, você tem toda a parte de drones para fazer monitoramento, previsão climática, vamos tentar dizer mais, instrumentação, que é colocar sensores para você conseguir identificar várias coisas. Estou falando muito do agro, mas se você imaginar para a pecuária, também é fundamental a identificação automática de animais, utilizando visão computacional, são coisas que a gente já faz aqui na universidade. Simulações de novos projetos agrícolas também é importante. Para além disso, assim, não adianta você produzir se você não pensar em como escoar. Então, você também tem como utilizar toda a parte de logística projetada, né, ou, na verdade, para você apoiada na decisão de inteligência artificial. Por onde eu devo trafegar, qual o melhor caminho, imaginar risco associados a essa movimentação. Então, isso é o que hoje se discute no uso de inteligência artificial para o agro. O senhor também além de IA, inteligência artificial, o senhor é responsável pela introdução de tecnologia, ou seja, de infraestrutura também para essas regiões. Não adianta ter a inteligência artificial apenas concentrada, por exemplo, na cidade, vislumbrar com que ela possa ajudar a política pública no que diz respeito ao setor agropecuário, mas sem que o produtor lá na ponta não tenha acesso a isso por causa da falta de infraestrutura. Eu não falo não de estradas, eu falo de infovias, eu falo da questão da internet, da introdução exatamente daquilo que vai ajudar o produtor rural na sua mecanização, por exemplo. Esse também é fundamental, como eu comentei ali, que a gente tenha na ponta a qualificação técnica. Então, o estado do Piauí hoje possui todos os municípios conectados à internet por uma rede estadual. Isso aqui é missão cumprida. Nós temos em todos os municípios a presença da nossa universidade aberta e à distância, né? Nossa UAP também já funciona em todos os municípios. O que a gente agora está requalificando esse processo, vocacionado, como eu comentei anteriormente. Então, nos nossos principais polos, a gente tem, o governador nos determinou, que nós temos que ter aqui centros de pesquisa e desenvolvimento, né? Centros de indução de pesquisa e desenvolvimento vocacionados por cada área. Esse é o passo que a gente está indo. Acredito que nós vencemos, o Piauí tem uma excelente malha rodoviária hoje, reconhecida pelos índices da ACNT. A conectividade, também já temos conectividade nos 224 municípios do estado. Temos universidade e agora o que a gente tem que avançar é talvez com a qualificação técnica muito vinculada a esses centros vocacionais de tecnologia
estão no projeto para a gente começar no próximo ano. Qual é o cronograma para que O- as turmas, de fato, consigam abastecer com conhecimento tecnológico as Pronto. fazendas? O Estado criou recentemente uma instituição chamada de Piauí Instituto de Tecnologia. Então, as nossas universidades, elas já têm a sua característica. Foi feito aquele estudo lá atrás para criar os cursos. Me insiro até nesse processo, por ser também um professor universitário. E há uma dificuldade maior de você criar novos cursos vocacionados nas universidades. Então, aqui o governador tomou uma decisão de, estrategicamente, nós criamos uma faculdade, que é o Piauí Instituto de Tecnologia. Aí, Instituto de Tecnologia, então a nossa ideia é que em cada parte do estado, nosso estado é organizado em 4 macro-regiões e 12 territórios. É assim que o Piauí estuda o seu desenvolvimento. Então, o PIAIT tem a missão de levar essa parte tecnológica vocacionada para todos os nossos territórios. Então, a partir do meio do ano, a gente já começa com os primeiros cursos de inteligência artificial. E aí a gente vai avançando gradativamente, curso técnico da inteligência artificial, e a ideia é avançar isso para a ciência de dados, para a logística, para toda a metodologia STEM, que é o que a gente entende que vai prosperar no Estado. A gente sabe, secretário, que custos de produção hoje eles estão bastante elevados. A queda do preço das commodities trouxe, então, a margem do produtor para muito próximo. Como a inteligência artificial, claro, a gente está falando de política pública, mas como ela poderia, por exemplo, contribuir para que as pessoas entendam o que significa isso um pouco, até mesmo na análise dos custos e a racionalização dos processos internos, por exemplo, dentro das fazendas? Bom, como a gente fala, o pessoal acha, assim, a grande massa está começando a entender a inteligência artificial através do chat GPT. Esse pessoal é um pedacinho da IA. Essa pergunta que o amigo fez, ela é muito boa se eu explicasse um jogo de xadrez. Lá atrás, quando falou a primeira vez de inteligência artificial, o que foi que aconteceu? O computador ganhou do humano num jogo de xadrez. Ora, mas o que ele fez lá atrás? Ele simplesmente avalia combinações. Só que ela avalia combinações de forma muito mais rápida e com muito mais variáveis associadas. Então, tudo que o amigo perguntou é um processo de um modelo de negócio que vão ter as variáveis, riscos, os dados que eu tenho para poder tratar. Então, a inteligência artificial modelada vai lhe apoiar na decisão. Esse aqui é o exemplo mais clássico que a gente tem da inteligência artificial combinatória, que pode ser utilizada para praticamente tudo. O agro tem crescido 25% do produto interno bruto, quer dizer, é uma potência econômica fundamental assim, no peso da própria balança comercial. E a empregabilidade tem aumentado nessa questão, ainda que a gente saiba que as grandes fazendas elas absorvem muito pouco força de trabalho. Mas no sentido da qualificação talvez seja necessário. A IA não vai fazer com que haja um esvaziamento efetivamente da contratação? Eu entendo que ela vai fazer com que o profissional mais qualificado melhore ainda mais a sua produtividade. Então, assim, eu tenho uma convicção de que o professor André, vou tirar o professor aqui e me colocar como secretário, o secretário André Macedo, que não usa inteligência artificial, ele é menos produtivo do que o secretário André Macedo, que usa inteligência artificial. Por isso, a nossa grande aposta no Estado de formação. Então, se eu tiver o profissional formado, eu comentei aqui, vamos jogar xadrez, certo? E quem vai modelar isso aí? Então, eu tenho que ter o cara lá na ponta. Mas aí, quem é que vai modelar a instrumentação da fazenda? Quais são os sensores? Eu tenho que ter o cara lá na ponta. Quem é que vai conseguir ler os dados que estão vindo desses sensores de várias unidades? Então, eu tenho que ter esse cara lá na ponta. Então, tanto a parte técnica operacional, como a parte, no nosso caso, de ciência de dados e inteligência artificial, é o modelo que a gente entende que o Piauí está contribuindo como política pública para todas as áreas. Mas o agro, em especial, também tem essa atenção. O senhor falou em sensores dependem de conectividade, claro, para ter esta relação. E o senhor me disse que todos os municípios do estado do Piauí estão informatizados. A gente sabe que é um problema, muitas vezes, para levar para as regiões mais distantes, para aqueles rincões mais distantes. Como é que os senhores pretendem contribuir para este processo, de fato, se aproximar? Este eu considero um grande desafio. O que é que hoje, vamos dizer assim, tanto a academia como os próprios governos, pelo menos minha visão, é utilizar o que a gente já tem de aparelho celular. Então, é mais difícil puxar um cabo de fibra ótica de um centro de uma cidade para uma zona rural. Tem solução de Starlink, é uma outra coisa que está na mesa. Mas eu, particularmente, acho que o que a gente tem que aproveitar mais ainda de fato, modelar a zona cinzenta de conectividade e tentar resolver isso com soluções como Starlink, que seria mais fácil você instalar, sem a necessidade de infraestrutura física chegando de fato na ponta. Então, aqui a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, você tem uma ideia, a gente tem um orçamento participativo.
que as pessoas votam em um determinado orçamento que o governador destina. E a gente tem que fazer, mesmo aqui na capital, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado de ir à zona rural para poder fazer com que eles consigam participar desse programa. Aí agora a gente acha que melhorou um pouco mais a cobertura de celular. Mas no final das contas, aí o Brasil está avançando muito com o 5G. Eu acho que o 5G, pela sua abrangência, e além disso, capacidade de transmissão, tudo, então o Brasil tem que avançar na implantação do 5G, que, na minha opinião, vai resolver esse problema de conectividade. Investimento em infraestrutura custa caro, né, Muito. secretário? Muito caro. Aí a gente sabe que o orçamento público é um cobertor curto. Tapou a cabeça, E com muitas demandas para ser atendidas. Então, para que a política pública tenha efetividade, ela tem que ser a prioridade. Como é que está esta esgrima dentro do governo pelo orçamento público? O governador Rafael, ele tem a aposta dele na tecnologia, ele brinca dizendo o seguinte, que a Constituição deu muitos direitos que nós entendemos que são necessários, mas o orçamento público não veio do mesmo tamanho dos direitos que a gente tem que atender. Então, por isso que eu comentei lá no início, o nosso governo é baseado em dados e evidência. Então, a gente faz todas as análises, obviamente, separados por área. Nosso governo é organizado em 10 grupos, que a gente entende são os 10 eixos temáticos, e as prioridades de gestão são estabelecidas dessa forma. Então, aqui no Piauí você tem problema de abastecimento de água, que muitos não têm. Aqui a gente não tem as 4 estações do ano, outros locais têm. Então, o desenho da política pública é muito pautado no nosso governo em cima. Amigo, qual o indicador pior, o indicador que tem que ser melhor trabalhado? Tal. Quais são as ações que têm que ser feitas? Tais. E é assim que a gente faz. Então, o governo aqui do Estado, diferentemente de muitos, o governador ele apresentou um plano de gestão, aquele plano que a gente registra no tribunal. E aquilo virou, de fato, plano de gestão. Foi o que ele se comprometeu com a sociedade. Então, hoje, o que tem estabelecido no plano de governo é que é a prioridade do governador. Então, aqui nós estamos no metade do terceiro ano, nós já temos mais de 85% dos compromissos de governo cumpridos, mas com evidência, como eu disse. Nós tínhamos que avançar na conectividade, então tem que mostrar que nós temos conectividade nos tantos municípios. Nós tínhamos que implantar a escola de tempo integral, o Piauí universalizou a escola de tempo integral. Então, assim, parte da dinâmica desse processo pós-governo é muito estabelecido pelo próprio governador e pelas partes associadas, mas, obrigatoriamente, a gente tem que cumprir o que a gente se comprometeu com a sociedade.